Estamos de volta com Fala Bahia aqui pela TV Salvador e olha, janeiro chegou e quem tem filhos já sabe, não dá para fugir da matrícula, material escolar, mensalidade, mas o que é certo e o que é errado nessas cobranças? Quem vai tirar as dúvidas é a coordenadora do PROCON, Daniela Neves, veja só. Boa noite, telespectadores do Fala Bahia da TV Salvador. Vou conversar agora com Daniela Neves, ela que é coordenadora dos postos de atendimento do PROCON. E o assunto que eu vou conversar com a Daniela é justamente, já está chegando aí matrícula escolar, você que tem filhos, vai matricular, faculdade, escola, e tem algumas dúvidas que todo ano surgem, né? E a gente vai tirar algumas com ela. Boa noite, Daniela, tudo bom? O aumento das mensalidades escolares deve obedecer algum parâmetro? Existe algum parâmetro para regulamentar esse aumento? Boa noite. Boa noite, Fábio. Na realidade, não existe um valor pré-determinado. O que é que as escolas devem fazer? Elas devem verificar a última mensalidade do ano anterior e a essa mensalidade ela ajustar a questão dos custos que vai ter para poder verificar qual é o novo valor do ano seguinte. Ok. E em relação a taxa, as taxas que são cobradas, serviços de fornecimento como declaração de escolaridade, histórico e outros, existe algum critério em relação a isso também, não? Na realidade, por exemplo, o histórico escolar, o primeiro tem que ser gratuito, apenas se o consumidor ele perder, solicitar a segunda via, então apenas as primeiras vias são gratuitas. Bom, a primeira é gratuita, o resto então pode cobrar, mas nada absurdo, né? Um abuso é que não pode acontecer, né? Exatamente, tudo vai dentro do razoável, você não vai cobrar de um histórico escolar um valor exorbitante referente ao equivalente, por exemplo, a uma mensalidade. Mas a segunda via pode ser cobrada. Bom, os pais irresponsáveis devem ficar atentos também em relação ao atraso de pagamento. Venceu, atrasou, a escola pode cobrar mais de 2% de multa em cima desse atraso? Assim como o valor da mensalidade, não existe um valor pré-estabelecido para o máximo da multa, mas o habitual que hoje é cobrado são os 2%. Caso o consumidor verifique que a multa, por exemplo, é um valor de 15%, 20%, então já se torna algo abusivo, ele pode até recorrer a um órgão de defesa e proteção do consumidor. Isso também varia em quanto tempo já tem de atraso determinada mensalidade? Na realidade, o percentual da multa é fixo. Por exemplo, se você atrasou o mês de novembro, você tem o percentual de 2%, é aquele 2% que vai ser cobrado, independente de quanto tempo tem que você está em atraso. Aluno inadimplente pode sofrer algum tipo de restrição do estabelecimento de ensino? Não, o aluno inadimplente ele não pode ser impedido de realizar a prova, não pode ser impedido de receber o histórico. A única coisa que a escola pode fazer é no caso de uma renovação de matrícula, ela pode se negar a fazer a renovação em razão da inadimplência, porque aí ela pode se negar a fazer um novo contrato, porque ou anualmente, no caso das escolas de primeiro grau e segundo, e no caso das faculdades, que geralmente é por semestre. Então, o próximo contrato é que pode ser vetado, exatamente. Bom, a pessoa fez a matrícula, mas daqui a pouco, passou uns dias e desistiu desse curso. Ela pode reaver o dinheiro dela de volta? Tem direito? Tudo você tem que verificar de acordo com o contrato. A maioria das escolas, elas inclusive determinam um prazo. Faculdade, por exemplo, é o hábito de fixar até um dia ou dois antes do início das aulas. Se o aluno solicitar o cancelamento, ele tem o valor pago restituído, sempre é tirado um valor de taxa administrativa, o que não deve ser nada abusivo, né? O aluno tem que ficar de olho sempre, os pais, em relação ao contrato que está assinando, não é verdade? E em relação aos meses que não tem aula, janeiro, fevereiro, julho, por exemplo, quando os alunos estão de férias, esses meses têm que ser pagos também? Essas mensalidades têm que ser pagas? Na realidade, o contrato de ensino, ele é um contrato ou anual ou semestral. O que é que, no caso, o estabelecimento de ensino faz? Ele divide em parcelas para os pais ou para o aluno. Então, se é a escola de primeiro grau, ela divide em 12 parcelas. Então, todas essas parcelas devem ser pagas, porque não é pelo mês estudado, é um contrato anual e aí são divididas as parcelas para facilitar até o pagamento mesmo dos pais dos alunos. No caso de faculdades, tem gente que pega 2, 3, 4 disciplinas, não pega o número total das disciplinas. Ela paga a mensalidade cheia ou proporcional às matérias, ao número de matérias que ela tenha pego, essa aluna tenha pego esse aluno? Na realidade, a maioria dos contratos das instituições de faculdade, você tem que pagar pela
quantidade de matérias que você faz uso. Você não vai, é proporcional. Então, se você pega 4 matérias, você paga proporcional àquela quantidade de matérias. E aí sucessivamente, né? Se for 2, 3, 4, o que for que ela pegar, ela vai pagar proporcionalmente. Exatamente. Aí tem que verificar sempre o contrato. Ok, então, muito obrigado, Daniela Neves. Ela que é a coordenadora dos postos de atendimento do PROCON. Vamos conversar em outras oportunidades. Você, pai responsável, estudante, já estão todos aí com as dicas da Daniela, ok? De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. A Embasa estendeu a oportunidade de renegociação das dívidas em contas de água até o dia 29 de fevereiro. O prazo será encerrado no dia 31 de dezembro de 2011. Os cidadãos endividados podem ser beneficiados com a isenção de juros, de multas e com a ausência da cobrança da taxa de religação de água. De acordo com a Embasa, 400 pontos de atendimentos estão distribuídos em Salvador e no interior do estado. A pessoa precisa apresentar RG, CPF, conta da Embasa ou o documento que comprove o vínculo com o imóvel. A campanha foi iniciada no dia 22 de novembro de 2011, durante o Feirão do Nome Limpo, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas. A autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. Se eu fosse autoridade, eu colocaria os delegados na rua para trabalhar, somente aqueles que ainda não chamaram, concursados. Colocaria mais segurança aí para nós aí. Obrigada, Romilson, pela sua participação. E olha só, depois do intervalo, a Blitz do Fala Bahia mostra esculturas abandonadas na orla do Rio Vermelho, hein? É um instante só, até já.